Lá em 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou. Foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Até aí por enquanto. Então, antes da gente entrar propriamente no texto, então, quem era Eli? Quem era Samuel? Samuel era filho de Ana e de Elcana. Ana, se a gente lembrar bem, ela era estéril. Ela faz um voto, então, com o Senhor, para que se ela tivesse um filho, ela dedicaria esse filho ao Senhor, para que ele servisse ao Senhor todos os dias. E Eli era sacerdote ali do templo. Então, quando Ana tem esse filho, ela entrega Samuel, ainda menino, para servir como sacerdote e aprender ali o ofício de sacerdote com Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, mas esses 2 filhos faziam o que era mal perante o Senhor. Então, esses são os nossos personagens: Eli, Samuel e os seus filhos que faziam o que era mal perante o Senhor. Logo no começo, a palavra de Deus fala que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Para a gente entender melhor isso, a gente não pode desassociar o livro de Samuel do livro de Juízes. Samuel, inclusive, é considerado como o último juiz a julgar Israel, antes que um rei humano viesse para estar à frente de Israel. Então, fica mais claro quando a gente faz esse tipo de comparação, porque o livro de Juízes, se vocês lembrarem bem, tem uma frase recorrente no livro, que era sempre a mesma frase que dizia: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. E a palavra do Senhor era muito rara naquele tempo. Isso porque o próprio povo tinha rejeitado a palavra do Senhor e a lei do Senhor. Então, ao invés de eles submeterem a palavra do Senhor, eles resolviam então fazer aquilo que eles achavam que era correto, segundo as suas concepções. E como era esse tempo de juízes? O tempo de juízes era assim: o povo abandonava a lei de Deus, fazia o que achava que era correto, pecava constantemente contra o Senhor. Então os inimigos oprimiam eles, e eles então clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, esse juiz livrava Israel dos inimigos, e quando tudo estava em paz, eles pecavam novamente, os inimigos oprimiam, eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um outro juiz, e assim continuava, e assim ocorria constantemente. Então o ponto aqui isso não é muito diferente do que acontece hoje. Geralmente a gente ora mais, a gente lê mais as Escrituras quando somos oprimidos. Quando nós estamos bem, é difícil que a gente tenha o zelo de estar sempre orando, estar sempre lendo a palavra do Senhor. E esse é um grande erro que nós cometemos. Porque quando a mão de Deus pesa sobre nós, então nós lembramos: eu preciso do Senhor. Mas nós devemos lembrar que fazer esse tipo de coisa é negligenciar a salvação que Deus nos deu. Porque se de fato nós amamos ao Senhor, nós adoraremos Ele, seja em tempos difíceis ou seja em tempos de paz. Por isso que a semelhança com o que ocorre em nossas vidas com o tempo de juízes não é coincidência, né? É uma pura verdade. O homem é homem, o ser humano é ser humano desde o Éden. Desde o Éden isso ocorre. Isso não é novidade, né? O próprio livro de Eclesiastes vai dizer isso, que não existe nada de novo debaixo do sol.
O ser humano constantemente peca contra o Senhor. O ser humano, todas as vezes que ele quer realizar as coisas pela força do seu braço, ele vai pecar contra o Senhor e não vai glorificá-lo. Muitas vezes, quando a gente lê o relato de Êxodo, a gente tem aquela opinião: como pode aquele povo que viu o mar se abrir, depois de tantas maravilhas que o Senhor fez àquele povo, eles ainda são rebeldes ao Senhor? E quando a gente tem esse tipo de leitura do texto, o que nós estamos sendo é hipócritas. Porque o povo estava saindo do Egito, vivendo no meio do deserto, com diversas dificuldades, e eles então murmuravam constantemente diante do Senhor. Nós, muitas vezes, murmuramos diante do Senhor, por muito menos. Às vezes no conforto do nosso sofá, às vezes no conforto de nossa casa, e nós murmuramos ao Senhor. Então, quando nós lemos algo assim em Êxodo e vê a murmuração do povo de Israel, nós primeiro devemos lembrar: nós também murmuramos, nós também fazemos algo semelhante, e muitas vezes até pior. E ali fala o texto que deixa bem claro que a palavra era muito rara. E se você é familiarizado com o Antigo Testamento, você vê que a falta da palavra de Deus, a falta da lei de Deus, era o juízo do Senhor sobre aquela nação. Todas as vezes que eles não tinham a palavra do Senhor para os instruir, era juízo de Deus sobre eles. Hoje, igualmente, isso ocorre. Mesmo que uma igreja que não zela pela palavra de Deus, ela vai ensinar preceitos humanos. Por mais que ela esteja lotada de domingo a domingo, ela está morta espiritualmente. E talvez você pense: mas isso é culpa de quem está lá pregando. Afinal, a responsabilidade de trazer a mensagem do Evangelho é do pregador. A responsabilidade é de quem está à frente ao púlpito. Mas engano de vocês que essa é a responsabilidade somente de quem vem aqui à frente. É responsabilidade de cada um de vocês ouvir atentamente a palavra do Senhor e zelar por essa palavra. Porque se um dia, irmãos, alguém subir esse púlpito e começar a pregar algo que seja contrário às Escrituras, essa pessoa deve ser anátema. E ela deve ser retirada imediatamente desse púlpito e não mais ensinar. E vocês são responsáveis por isso. Tanto quem traz a mensagem, quanto quem ouve, tem o dever de zelar pela palavra de Deus.